essa dívida, como você falou, ela vem se arrastando aí há décadas, né? Desde o governo Camilo Capiberibe. A gente tem essa informação aqui, inclusive, ó, deixa eu colocar, já está aí como diria o Datena, está aí na tela, deixa eu estar aqui, desde quando começa a se arrastar até se transformar nessa bola de neve que está resultando em toda essa situação, todo esse caos, se juntando, claro, com a má administração, com esse modelo de privatização que está instalado, melhor dizendo, pelo atual governo do Estado, começou aqui pelo governo Capiberibe, que ficou lá um déficit de R$ 2.348.032,70. Isso lá em 2012 a 2014. Né? Era. Claro que são números vultuosos, 2 milhões e pouco, mas perto do que está hoje, era até um volume que dava para se abrandar, para se resolver as coisas. Né? Aí assume o governador Valdez Góes, que de 2015 a 2022, o segundo ciclo que ele passou no governo do Estado, acumulou uma dívida de 27.814.752. Ou seja, de 2.348.000 que ele herdou de dívida, ele acumulou durante esses 7 anos é um pedaço que ele saiu candidato ali nesse meio tempo aí também, parece, ele acumulou simplesmente uma dívida que chegou ao montante de R$ 27.814.752. Veja só, que no governo, metade do governo Camilo e os 2 mandatos do Valdez, tínhamos ali uma dívida, juntando tudo, que dá quase 30 milhões de reais. Aí, o Clécio Luiz é eleito governador do estado do Amapá. Essa dívida, em 2 anos, de 2023 a 2025, praticamente dobra, Hélio. Praticamente dobra. No governo Clécio Luiz, de 1º de janeiro de 2023 até os dias atuais de 2025, essa dívida está em R$ 56.333.288,73. Ou seja, se juntarmos Camilo, Valdez e Clécio, nós temos quase 100 milhões de reais em dívida com São Camilo. E como é que alguém pode trabalhar desse jeito? Como é que alguém consegue ser feliz tendo um lastro de dívida dessa situação, meu querido Hélio Nogueira? Por favor, me explique. Então, aqui na planilha que nós recebemos do São Camilo, diz o seguinte sobre o histórico da dívida, tá bom? Começou em 2012, já vão aí 17 anos de calote. Desses governos que se sucedem, estão aí os 3 autores dessa dívida que rolam a dívida de um governo para o outro sem pagar. E ela só vem crescendo, porque o atendimento nesse período de 2012 a 2025, São Camilo continuou atendendo o SUS, É uma associação beneficente, mas ela sobrevive da arrecadação daquilo que o São Camilo produz para a iniciativa privada. E o governo assinou um contrato com o São Camilo. Em 2018, quando a dívida ainda era pequena, tá bom? Houve uma audiência de conciliação extrajudicial sobre o débito que ainda estava na casa dos R$ 2.228.000. Isso em 2018. Dali para frente, assumiu o Valdez. Ninguém entrou no processo de conciliação. Assumiu o Valdez com os 2 mandatos de governador que ele teve. Né? O processo de reconhecimento de dívida foi sendo rolado para frente durante os 8 anos do governo Valdez, na Justiça. Durante os 8 anos do governo Valdez, só para você entender como é que chegou aos 98 milhões, a dívida subiu para 30 milhões e uns trocados, porque o atendimento do SUS continuou a ser feito. Até 2022, como disse o Paulo, essa dívida estava em 30 milhões e pouco, ainda em processo de reconhecimento da dívida.
entrou o professor Clécio Luiz, tá certo? O atendimento lá no São Camilo para o pessoal do SUS continua a ser feito. E a dívida chegou, então, a 86.466.000 e um trocadozinho, né? É claro que isso em cima tem juros e correção, só tem um detalhe. A prestação de serviços continuava, foi feito um acordo judicial, olha só, este acordo aconteceu por volta de dezembro de 2019 para 2020. E foi paga somente uma parcela desse acordo, Paulo. Quando a dívida estava em 90 milhões. Uma parcela paga no dia 20 de maio de 2019 no valor de R$ 1.083.333. Dali para frente, nada mais foi pago para o São Camilo atender o pessoal do SUS e vai buscar uma série de serviços ambulatoriais e cirúrgicos naquela casa, que é hospital beneficente, mas precisa sobreviver do faturamento ganhando a sua grana. Tu chega no São Camilo, tu não é atendido se tu não deixar um negócio de uma calção, porque senão quem é que vai pagar os médicos? Quem é que vai pagar o corpo técnico do São Camilo? A dívida chegou aos 98.742.123,30. É o que diz a planilha. E aí, o que é que eles estão querendo fazer agora? Para tentar justificar o injustificável, mudar o discurso, né? Dizer que houve uma auditoria, uma suposta auditoria, que teria sido feita por um órgão do governo federal, do Ministério da Saúde, mostrando que nesta auditoria, que está aí o que está sendo publicado sobre a suposta auditoria do governo federal, dizendo que a auditoria do SUS está aí grifado em verde. A auditoria do SUS teria revelado que o São Camilo recebeu 52 milhões indevidamente e não pode ser entidade filantrópica. O pessoal que costuma postar fake news, essa turma da milícia digital, está tentando inverter o processo para responsabilizar o São Camilo por uma dívida que existe lá, e as planilhas estão mostrando isso com o governo do Estado. No entanto, o que é que a gente vê? Que a auditoria é falsa e distorcida, não foi o SUS que fez. Já que o documento em questão não teria sido elaborado pelo SUS, é esse documento que a gente está mostrando aqui, mas sim por auditores internos do próprio governo do Estado do Amapá, no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde, da SESA. Então, é um documento que não tem autenticação legal, não possui validade federal, é um levantamento preliminar do governo do Estado do Amapá, destinado ao controle interno e ainda sujeito à análise do Tribunal de Contas do Estado do Amapá. Deixa eu falar para você. Diga, Paulo. Um fato que contradiz completamente, derruba completamente esse fake news tramado pela equipe de mídia de fake. Só pode ser isso porque a gente tem falado sobre isso aqui, né? Que está aí para produzir desinformação, para desvirtuar as coisas. Eles dizem que o São Camilo não poderia receber recursos porque é uma entidade filantrópica. O São Camilo está sendo penalizado por não fazer parte de um grupo político, que fique bem claro isso, e eu vou dizer por que agora. O Capuchinhos, a entidade, instituição Frei Damião, que é conhecida como Capuchinhos, ela também é uma entidade filantrópica. Lembra lá do Mais Visão? Problema que tem, continua agora aí, agora saíram de lá do prédio físico deles e foram lá para o HCAL.
ela também é uma entidade filantrópica, e lá a gente não tem informação de que atrasa um dia os repasses que são feitos para essa entidade. E que é justo, se ela presta o serviço, tem que receber. Mas o São Camilo, da mesma forma que presta o serviço e que há décadas vem arrastando com a barriga os governos que estão no mesmo palanque agora, Camilo, Valdez e Clécio. Como é que uma entidade pode funcionar com um passivo de 100 milhões de reais herdado pelo governo do Estado? Só lembrando que os governos eles são impessoais. A gente coloca aqui, mas o cidadão, não, essa dívida é do fulano, essa dívida... Não, a dívida é do governo. Ela precisa ser honrada. E o tratamento que é dado aos capuchinhos deve ser dado a todas as outras instituições.